religiosos nos ouvidos, Pai. Pai, que o nosso ouvido esteja atento, Pai, a tudo quanto Tu vais falar aqui nessa noite, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Fala conosco, Pai. E por misericórdia, mais uma vez, Senhor, usa a vida do Teu filho, Pai. Usa a vida do Teu servo, Pai. E fala conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai, desde já, Senhor, que o Senhor cerque esse ambiente, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e que o Senhor possa ter liberdade, Deus, para fazer a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, aqui neste lugar, Senhor. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, mais uma vez eu te peço, Senhor, toma, meu Deus, Tuas filhas, Pai, das Tuas mãos, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, que o Senhor possa consolar, confortar, Deus, a Deus, tirando toda dor, Senhor, toda dor, Deus, ali do coração, Pai, da vida daquelas pessoas, Pai. Pai, que elas vão confiar, acreditar, Senhor, que as mães deles, Pai, nessa hora está contigo, Pai. Aleluia. Ela foi para a eternidade, Pai. Eu creio. Porque ela é uma mulher de Deus, Pai. Uma mulher que não ficava prostrada, Deus, mas se levantava, Deus, para fazer a Tua obra, para fazer a Tua vontade, Deus, para cuidar de pessoas, Pai. Pai, que o Senhor possa guardar aquela família, Pai, consolar, confortar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai, toma Teu filho também que vai ministrar e usa ele mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Salve a igreja com a santa e glória do Senhor Jesus. Amém. Hoje foi um dia triste, porém alegre, porque quando fechamos nossos olhos, morremos para o mundo e nascemos para o Senhor. Esse é o momento que a gente deixa a nossa vida na terra para viver eternamente com o nosso Criador, o Eterno, aquele que entregou o Filho para morrer comigo e você, e marcou um encontro no momento certo para cada um de nós. E essa irmã teve um encontro, houve uma festa no céu e ela foi convidada para essa festa. E quando morremos em Cristo, a alegria no céu, a festa. A mensagem que eu quero ler está no livro de Mateus, capítulo 9. Do versículo 9 ao versículo 13. O chamado de Mateus. Já? Mateus capítulo 9, versículo 9 ao versículo 13. Amém? A palavra de Deus, ela é vitamina para nossas almas, fortificante para que a gente possamos ficar na presença de Deus sem cair. O chamado de Mateus. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado ao coletoria e lhe disse: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram ao discípulo dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde,
que precisa de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Senhor Deus amado, Deus querido, nesta hora, meu Pai, eu te apresento, meu Pai, a tua palavra. Me usa como teu instrumento, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Faça, Senhor, segundo o meu Senhor, o teu querer, Senhor. Meu Deus, fala aos nossos corações. Introduz a tua palavra, Senhor, em nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou intitular essa passagem como uma pequena viagem sobre nossa vida, ao qual temos que entender o querer de Deus em nossa vida. A Bíblia diz, no livro do mesmo, Mateus 9, do versículo 1, diz assim: Jesus entrou em um barco, atravessou o mar e foi para a sua casa. Nesse versículo 1, há um período de transição. É quando Jesus, segundo a palavra, diz que ele, depois de ter curado e depois de ter ensinado, ele entra no barco e atravessa o rio para a sua casa. Esse versículo é interessante porque quando ele entra nesse barco para atravessar esse rio, para chegar à tua casa, até a terra dele, a casa dele, há um tempo bem longo, há uma caminhada longa, aonde ele agora, depois de ter feito todos esses milagres e ensino, ele tem um tempo a sós com Deus. O nosso Jesus agora, ele tem um tempo a sós com o Pai. É um tempo a sós ao qual ele vai agora conversar e perguntar para o Pai qual é o propósito, o que é que ele deve fazer, qual é o propósito dele, porque ele está vivendo agora uma transição. Ele está saindo de um campo para outro, e nessa transição tem pessoas diferentes. E agora Jesus, ele tem um tempo a sós com o Pai para poder aprender, para poder entender, para quando ele chegar do outro lado, ele ter como se dirigir àquelas pessoas diferentes, com atitudes diferentes, comportamento diferente. Ele vai ter encontro com pessoas que estão do outro lado, e nesse meio período ele vai aprendendo com Deus, com o Pai. Ele vai entendendo qual é o querer de Deus, qual é a vontade que o Pai quer que ele faça. Assim somos nós. Às vezes nós temos que entrar no barco para estar a sós com Deus, para entender qual é o querer dele na nossa vida. Porque o querer de Deus, ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. Amém. Jesus, ele está atravessando esse rio para a casa dele, para a terra dele, para a cidade dele, para um povo que é dele.
acontece? Há um propósito. Quando ele atravessa o rio para a casa dele, ele tem um encontro marcado com um homem chamado Mateus. Mateus, ele é um cobrador de imposto, ele está na coletoria, onde ele está recolhendo os bens cobrados da sociedade. Mateus, ele não tem moral aonde ele mora, porque ele é rejeitado pelo povo pelo fato dele trabalhar para os romanos. A função dele era cobrar impostos de casas, de vendas, de imóveis, de pessoas que têm pouco, de pessoas que têm muito, e ele era mal visto. Só que Cristo, antes de chegar, ele bateu um papo pessoal, ele teve um diálogo íntimo com o Pai, para entender qual é o propósito dele. E às vezes nós temos também que perguntar a Deus qual é o propósito dele na nossa vida. E quando entendemos o propósito, permanecemos nele, sem desistir. Permanecer firme no propósito. Porque a Bíblia diz que aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. O arado, ele é uma forquilha grande. Essa forquilha, ele é puxado por um boi. O proprietário vem segurando esse arado, fazendo trilha no chão, enquanto o outro vem atrás, lançando sementes. É necessário que perguntarmos a Deus qual é o propósito dele na nossa vida e permanecermos nele, segurando no arado, sem desistir. Temos provas, temos dificuldade, temos perseguição, mas o arado vai estar firme. O arado vai estar em nossa mão, porque a nossa confiança está em Deus. Aleluia. Cristo, ele entra no barco e atravessa esse rio. A confiança dele estava no Pai. Ele era o Salvador, ele era Deus, mas também era homem. E ele precisava do conselho do Pai. A Bíblia diz que devemos entrar em nosso quarto, fechar a porta, falar com o Pai em segredo. Em segredo, Ele fala com você e publicamente Ele te abençoa. Cristo entra no barco, atravessa o rio, tem uma intimidade com o Pai. Quando ele chega na sua cidade, ele tem um encontro com Mateus. Um homem que não tem moral na cidade onde ele mora, renegado pelo seu próprio povo, por ele trabalhar para os romanos, homens que perseguiam os cristãos, caçavam,
só pelo fato de você adorar Deus. Ele chega para Mateus, depois de um papo com Deus, depois de uma intimidade, ele chega na cidade e encontra com Mateus. E agora ele usa o chamado mais lindo. E quando o seu coração ele está contrito, você está na direção, você está ligado com o Pai, você escuta, você aceita, e sem duvidar, sem pestanejar, você levanta e segue. Ele chega na cidade e diz, muito lindo: ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele disse: segue-me. Ele levantou e o seguiu. Quando você toma essa atitude, quando você toma essa ação, vamos te apontar. Mateus era um homem sem respeito aonde ele morava. Um homem renegado pelo seu próprio povo por causa do trabalho que ele tinha. Só que Jesus, ele não enxerga o que você fez lá atrás. Ele enxerga o que você pode ser lá na frente. Glória a Deus. Porque o que você é agora é o que ele vai transformar. Quem não consegue entender, quem não consegue andar no mesmo passo, no mesmo espírito, não vai entender o propósito de Cristo, não vai entender o propósito do Pai, porque Deus, ele não observa o seu passado, ele não observa o que você fazia lá atrás. Porque Cristo, quando ele foi enviado para a terra, quando ele nasceu como homem, do corpo de uma mulher humana, ele veio com um propósito. Ele veio para salvar quem estava perdido. Ele veio para curar quem está doente. Porque quem não está doente não precisa de médico. Quem já está salvo não precisa de salvação. Cristo, ele tinha um propósito. E quando esses homens começaram a cogitar no seu coração e começou a caçar Mateus pelo ato que ele praticava, ele esqueceu que quem estava ali era Cristo. Porque ele conhece o que se passa no seu coração, tanto bom quanto ruim. Deus, ele marcou um encontro com Mateus. Deus, ele marcou um encontro comigo. Deus, ele marcou um encontro com você. Deus, ele te convidou para estar aqui. Deus, ele sabia quem era você, sabe da sua necessidade, e ele te convidou aqui porque ele queria falar com você. Glória a Deus.
ele marcou um encontro com Mateus. Ele senta para comer, e junto com ele vem todo tipo de gente. Ele senta e todos que estão precisando vêm até ele, porque sente no seu coração a necessidade da salvação. Mas para isso tem que ter um reconhecimento. Eu tenho que reconhecer que eu preciso de Cristo. Eu tenho que reconhecer que eu preciso de salvação. Eu tenho que reconhecer que eu preciso de mudança. E quando nós reconhecemos que nós somos eternos dependentes de Cristo, ouvimos essa voz e seguimos sem pestanejar, porque Ele disse para mim e Ele disse para você: siga-me. E quando Ele diz siga-me, Ele quer dizer: eu vou transformar toda a sua vida, dependente do que vejam, dependente do que te apontam. Eu vou transformar a sua vida, porque eu fui quem te escolhi. Não importa se você era ladrão, não importa se você tinha vida promíscua, não importa se você está na cadeia, o encontro é com você. O encontro que Ele marcou foi com você. Dependente do que digam. Isso aí diz que é crente agora, mas amanhã vai sair. Não. Porque o encontro que marcou é um encontro permanente. Quando esse encontro acontece, o seu nome é escrito no livro da vida. E esse nome escrito no livro da vida, ele não se apaga, porque ele foi escrito com o sangue do Cordeiro. Foi escrito com o sangue de Jesus. Eu quero ler 2 trechos aqui. Engajados no altar. E engajados no altar é reconhecer que somos dependentes do Senhor. E quando nos reconhecemos que somos dependentes, nós começamos a se entregar e começamos a trabalhar para Ele. E trabalhando para Ele, nós vamos fazer a diferença. Porque a Bíblia diz que a árvore plantada junto ao ribeiro de água, ela tem a raiz funda e ela dá o seu fruto no tempo certo. E não é fruto ruim, são frutos bons, porque você está plantado junto ao ribeiro de água, águas vivas, aquela água que Ele ofereceu àquela mulher. Se você soubesse quem te pede água, você pediria essa água, e eu te daria água viva, e você não teria mais sede. Você ficaria saciada. Porque o que eu te dou é para sempre. O chamado que eu faço é para sempre. Ele é para a eternidade. Esse chamado é para permanecermos com Ele e para cumprir o que Ele falou. Senhor, todos que o Senhor me confiou,
veio anunciar o que era perdição. São aqueles que não dão ouvido, aqueles que preferem o mundo, preferem o que destrói, o que se acaba. São aqueles que juntam pessoas na terra, aqueles que correm atrás de coisas que se acabam. Mateus, ele ouviu, e quando Mateus ouviu, ele não ouviu com os ouvidos da carne, ele ouviu com o ouvido do coração, da alma. Ele reconheceu que quem estava chamando ele era o que podia transformar e mudar a sua vida, dependente do que falassem dele. Romanos capítulo 2, versículo 11. Pois Deus não mostra favoritos. Ele não observa o homem mais alto ou mais baixo. Ele enxerga todos na mesma altura. A diferença é que tem os que escutam e os que não escutam. A diferença é que tem aquele que faz a escolha boa e aquele que faz a escolha ruim. Tem aquele que escolhe o mundo e tem aquele que escolhe a Deus. Nós vivemos em uma geração tão fraca, nós vivemos em uma geração tão cristal, que as pessoas estão escolhendo mais o mundo do que a Deus. Mas vai chegar um dia, e é um dia que não tardará. As coisas estão acontecendo no mundo que, se parássemos para entender e enxergar, a gente correria para a casa do Senhor, buscaríamos o Senhor com pressa, com brevidade, porque tem tanta coisa acontecendo no mundo que dá medo. Eu estava vendo o jornal, e jornal são sensacionalistas e passam muitas coisas ruins, querendo ou não. E eu vi um jornal onde um jovem de 16 anos, ele olhou a sua mãe, ele matou a mãe, deixou ela no quarto e saiu para jogar bola. Os vizinhos procurando essa moça porque sempre lhe batiam um papo. E essa senhora não apareceu. Quando vieram descobrir, ele tinha largado ela no quarto e pegado o cartão dela para ver se ele conseguiria pegar dinheiro. Vivemos em uma geração com um amor tão fraco. Nós não temos mais o pensamento de dizer: meu Deus, eu vou tirar uma vida. Tiramos que nem barata agora. E a Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Mas por que se esfria? Porque paramos de ouvir a voz de Deus. E nós passamos a ouvir a voz do mundo. E esquecemos de nos engajar
nas coisas de Deus, de nos afirmar no propósito que Deus tem para nós, e abraçamos o mundo de uma forma tão grande que perdemos as nossas vidas por coisas que você não consegue nem segurar. O inimigo, ele é sagaz, ele é astuto, e ele costuma agir no desejo do seu coração. Ele chamou Mateus e disse: siga-me. Mateus imediatamente levantou e seguiu. E esse homem passou a ser discípulo do Senhor. Ele passou a seguir e a acompanhar e participar dos milagres que Cristo fazia. E Ele está te convidando para poder também participar desses milagres. Glória a Deus. Ele está convidando a mim, Ele está convidando a você para estar presente no dia do arrebatamento. Glória a Deus. Ele está dizendo para mim e para você: siga-me. Ele está dizendo: venha, porque o que eu tenho para você é eterno. O que eu construí para você, ninguém vai tomar. O que eu construí não vai dar ferrugem, não vai dar ladrão. Mas para isso é preciso abrir os nossos ouvidos, não da carne, mas do coração. Porque quando abrimos o nosso coração, o ouvido do coração, nós deixamos a palavra entrar, o chamado nos envolver. E aí, seguimos com Ele, sem olhar para um lado e sem olhar para o outro. Quando damos ouvido nesse chamado, a gente coloca o nosso alvo em Cristo. Ele coloca o nosso alvo em Cristo. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. É a promessa que Ele tem para aquele que dá ouvido, para aquele que decide andar nos caminhos de Cristo. Porque a palavra foi lançada: siga-me. 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 Eu vou acalmar o teu coração. Eu vou tirar o peso que está sobre os seus ombros. Eu vou tirar aquilo que te aflige. Eu vou tirar as dificuldades que impedem de você caminhar. E vou colocar sobre você o meu fardo. Porque ele é leve, ele é suave. E você vai conseguir levar. Esse fardo Ele está prometendo a você. Mas para isso, precisamos ouvir. Precisamos dar lugar a essa palavra. Precisamos saber fazer as boas escolhas. Largar a novela de lado. Largar os grupinhos de lado. Largar aquilo que te domina de lado e colocar Ele com prioridade na sua vida.
Ele marca esse encontro, dizendo para você: siga. Porque quando ele entrou no barco e ele atravessou o rio, ele veio conversando com o pai. E o pai veio dizendo para ele, conjecturando: filho, você vai atravessar para o outro lado e você vai agir dessa forma. Porque eu marquei um encontro, e é um encontro especial. Eu marquei esse encontro com a Marlins, eu marquei esse encontro com a pastora Andréia, eu marquei esse encontro com a Alcione, eu marquei esse encontro com a irmã. Eles vão estar lá, e eu quero que você esteja ali. Eu quero que você lance essa palavra, porque são especiais para mim. São pessoas que escolheram o melhor. São pessoas que escolheram o que não se acaba, o que é para sempre. E esse para sempre que nós escolhemos é a passagem de vida para a eternidade. É o carimbo para a nossa salvação. E está escrito lá seu nome. Porque ele disse: siga-me. Você levantou, não pestanejou e seguiu. Ele fez esse chamado para Mateus. Mateus se levantou e seguiu. Mateus disse: eis-me aqui, Senhor. Eu abro a minha casa para você entrar. Eu abro a minha casa para o Senhor transformar, para o Senhor fazer do teu jeito. Porque do meu jeito não dá, do meu jeito não presta. Mas a forma que o Senhor vai fazer vai mudar a minha vida. Siga-me. Siga-me. É a palavra que Ele fala para mim. É a palavra que Ele fala para você. É a palavra de salvação. É a palavra da vida eterna. Siga-me. Em 1 João, para terminar, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Para isso, temos que abrir o nosso ouvido, deixar a porta do nosso coração aberta e receber o Senhor. E a sua vida completamente ela vai mudar. Porque o chamado ele foi feito. E se você ouvir e você aceitar esse chamado, como diz a Bíblia, você e toda a tua casa vai estar servindo ao Senhor, e tudo através de você. Porque a mulher que estava à beira do poço, ao qual Cristo ofereceu a água viva, ela ouviu
e através dela ter ouvido, ela correu e anunciou essa palavra para todos que estavam na aldeia dela. Automaticamente todos ouviram e se converteram. Mas porque ela ouviu, ela aceitou o símbolo. E para estarmos engajados no altar do Senhor, para estarmos firmes, enraizados no altar do Senhor, para que Ele venha cumprir todos os propósitos em nossa vida, na tua vida, na vida da tua família, é necessário você ouvir, siga, porque Ele vai te guiar, segurando em tuas mãos, e não vai permitir que você nem caia para um lado e nem caia para o outro. E toda a tua família vai estar dentro desse propósito, porque você abriu o ouvido do seu coração e ouviu a palavra. Siga. Então siga, dê ouvido, permita que Ele entre, que Ele transforme a sua vida, e através de você, e através da tua transformação, toda a tua família vai junto, porque é promessa de Deus, é promessa do Senhor que você e a sua casa servirem a Ele. Amém? Deus abençoe a todos. Aleluia. Glória a Deus.